Vamos falar de Vasco. Vice-jurídico faz um comunicado na TV Vasco falando como que a associação encontrou a SAF. Vamos falar também Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir, que foi julgado pela expulsão contra o Cruzeiro e pegou apenas um jogo de suspensão já cumprido. E vamos falar também, olha, tem gente, paparazzo aí que filma jogador em momento de folga com sua família. O absurdo, eu acho que isso era só coisa da mídia inglesa. Tudo isso após a Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E terça-feira os caras da CBF são gênios, né? Um jogo importante para o campeonato, em vez de ser no final de semana, ainda é clássico. Esse não é clássico da amizade, mas um clássico regional. Vasco e Botafogo, o Nilton Santos. Em vez de ser no final de semana, será na terça-feira, às 9 da noite. Esperamos estar lá, fazendo short, nossa entrevista pós-jogo, tudo sobre o Vasco e Botafogo. Na verdade é Botafogo e Vasco, comando de campo do Clube General Severão, que daqui a pouco vai disputar o segundo jogo das semifinais da Copa Libertadores. Bom, e um elenco de folga, a reapresentação será nessa quinta-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Aí se começa as atividades visando esse jogo contra o Botafogo. Bom, e o vice jurídico do Vasco, o Felipe Carregal, fez uma entrevista curta na TV Vasco falando sobre como que a associação, que agora é majoritária da SAF, encontrou a SAF após a saída da 77. Veja. Hoje, aqui na Vasco TV, você vai acompanhar a entrevista do vice-presidente jurídico do Vasco, esclarecendo todas as dúvidas sobre o processo de reestruturação do clube. O que vocês do CRVG encontraram quando assumiram o Vasco SAF e o que levou a essa decisão de pedir a mediação? É importante, para te responder isso, Vanessa, a gente fazer aqui um breve retrospecto, tá? Eu lembro que no começo do ano, quando a gestão ainda 777 publicou o balanço da SAF, era um balanço horroroso, tá? Era um balanço tão horroroso que, à época, um jornalista me questionou sobre esse balanço e eu falei, olha, na minha opinião, isso é uma bomba relógio, ela vai explodir porque só estão enxugando gelo. E fomos criticados por isso à época. Vocês estão atrapalhando, vocês estão causando confusão. E quando nós assumimos o controle da SAF, a situação ela não era gravíssima, ela era muito grave, ela era temerária. Tá? Por quê, Vanessa? Porque a Vasco SAF ela nasce devendo 700 milhões de reais. Tá? Essa foi a operação que o Vasco fez com a 777. Então, se você tem uma empresa, se você é o gestor de uma empresa que está devendo 700 milhões de reais, o que você precisa fazer? Pagar, de alguma forma. Tá? O nome disso é gestão ativa da dívida. Isso não estava sendo feito. Você estava devendo 700 milhões de reais e você não tinha uma gestão ativa disso. Que seria negociar, aproveitar um grande aporte para negociar melhor. Você tinha grande oportunidade. Os credores. Você tinha dinheiro novo na mesa. Você podia, a 777 podia ter feito essa mediação com dinheiro novo. Ela teria resolvido o problema do Vasco. Não fez porque não quis, não era interesse deles, nem da 777, nem dos gestores antigos da Vasco SAF. Eles não tinham interesse em resolver o problema do Vasco. Você vê o que o City fez lá no Bahia. Rapidamente, eles, com uma gestão ativa da dívida, eles pagaram a dívida do clube. A dívida é o pior problema dos clubes de futebol, todo mundo sabe. Por que não foi feito? Então, assim, a situação era gravíssima. E, para piorar, além de não pagar a dívida antiga,
eles tiveram, não sei como, assim, eles conseguiram gerar mais dívida para frente. Então, assim, é impagável. Assim, um negócio absolutamente surreal. Eles perderam a grande oportunidade de resolver de forma definitiva o problema do Vasco. E não fizeram porque não tinham nenhum interesse. Nenhum. Você pode mandar a sua pergunta, um vídeo de até 30 segundos, na horizontal, para esse e-mail que aparece aqui na tela. Bom, uma coisa eu concordo que a 77, em vez de atacar dívidas, como, por exemplo, o Cid fez com o Bahia, né, no primeiro ano eles fizeram até um time mais sofrível, que, como o Vasco brigou até as rodadas finais para não cair, foi que eles estavam atacando dívidas. Inclusive o Cid pagou de cara 50% das dívidas do Bahia. E a 77 não fez, nem montou um time competitivo ano passado, a ponto de brigar até a última rodada para não cair, nem atacou dívidas. E ele explicando por isso que era fundamental essa reestruturação. Mas olha, fica evidente mais uma vez que o Vasco procura um investidor. Só espero que a atual gestão esteja realmente à procura desse investidor. Mas será que o Pedrinho está querendo um novo investidor? Publicamente ele diz que sim, que vai respeitar a vontade de sócios. Mas vamos aguardar. Bom, nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou o volante do Vasco, Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, pela expulsão contra o Cruzeiro. Ele pegou um jogo de suspensão já cumprido. Com isso, o volante tem condições legais de enfrentar o Botafogo na terça-feira. E hoje esbarrei na internet com vídeos, inclusive de influências do Vasco, que aparentemente deveriam fazer materiais jornalísticos, do Paé com o Marcelino Domingues e suas respectivas esposas em um restaurante em dia de folga. Eu acho que não tem caráter jornalístico nenhum. Momento de folga, eles fazem o que quiserem. Tá? Se caísse na pancadaria, quiser bancasse o terror no restaurante, tudo bem. Mas sai normalmente com suas esposas, namorando suas esposas, momento de folga, não está atrapalhando a programação do futebol nenhuma. Mas baixo parece os paparazzis ingleses que não deixam a figura pública em paz. Deve ser uma figura pública, ok, mas até figura pública deve ter um momento de paz, um momento de lazer. Então, é isso, galera. Até o nosso Perto Vascaíno. E boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. E também na quinta-feira faremos um vídeo de Fórmula 1, já que esse final de semana é de GP do Brasil. Até mais.